Olá, pessoal, seguidores do canal Ler Ciência. Eu sou Cláudia de Moura, bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular na área de concentração de microbiologia e imunologia. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Lucas Lopes Leon, biomédico, mestre e doutor em ciências. Isso aí. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar da prevenção de uma doença importante e esse vídeo ele vai ser uma misturinha, a gente já vai emendar um outro assunto que é de interesse nacional, digamos assim, e nós vamos falar também de IST. Antigamente era chamada de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a sigla mais utilizada é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente vai falar de uma vacina que prevê infecção que pode ser transmitida pela via sexual, que é a transmissão do vírus HPV, né, Lucas? Sim, para a gente começar a falar dessa vacina, vale lembrar um pouquinho do papel, né, da imunização. Então, quando a gente toma uma vacina, do HPV funciona da mesma forma, a gente busca sensibilizar o sistema imunológico com algum pedaço, alguma partícula do agente infeccioso. Aqui a gente está falando de um agente viral, né? O HPV é o papiloma vírus humano. Mas se fosse uma bactéria, também poderia ser uma parte da bactéria, enfim. A gente já tem um vídeo falando, né, sobre esses diferentes tipos de vacina. Por que é importante? Vai sensibilizar o sistema imunológico e quando esse patógeno, porventura, tiver contato com a pessoa, né, a pessoa ter uma infecção nesse sentido, o sistema imunológico vai reconhecer e vai tentar prevenir pelo menos das formas mais graves das doenças. Por que é legal a gente lembrar disso? Porque a gente tem uma vacina que previne o HPV, mas a vacina não tem nenhum outro poder específico, né? Ela não altera comportamento. Aí seria um assunto até para uma outra área, de repente para psicologia, para neurociência, para psiquiatria. Mas não, o papel da vacina não é esse. E por que a gente fala disso? Porque quando surgiu a vacina do HPV, uma vacina tão esperada, porque é uma doença tão séria, muitos grupos fanáticos vieram com uma ideia de que não era interessante vacinar, não era legal ter essa vacinação. E aí foi bastante polêmico. Por quê? O pessoal, nesse caso aqui, nesse evento, não era contra a vacina porque ela podia trazer alguma outra doença ou porque ela podia não funcionar. A ideia era que funcionasse, mas podia estimular as crianças, que era o público-alvo, né, das campanhas principais, logo de início, podia estimular as crianças a serem introduzidas na vida sexual, a ter a sua atividade sexual iniciada. Mas não é o caso, né? Na verdade, a vacina só busca a imunização contra a doença. O comportamento aí é outra história, né, Cláudia? E o engraçado, né, quando saiu a vacina, né, quando iniciou a vacinação contra esse vírus, muita gente questionou, né, até ficaram muito em dúvida, com medo, porque o início da vacinação do HPV se dá aos 9 anos de idade, né, tanto para meninas quanto meninos. Então, a ideia era começar com 11, depois reduziu para 9, e muitas mães e pais questionavam, falando, nossa, por que tão cedo? Porque você tem que vacinar antes do indivíduo iniciar a sua vida sexual. A não ser que você tenha certeza que o seu filho ou sua filha venha ter uma vida celibatária, né, ou que siga alguma norma aonde o indivíduo tenha certeza que nunca na vida dele ele vai ter uma vida sexual, do resto você não garante exatamente quando o seu filho e a sua filha vai iniciar a prática sexual. E ainda, o calendário, ele tem tempos a ser seguido. Então, iniciou-se mais cedo justamente para que desse tempo de cumprir as doses necessárias e aí sim a criança, que daí vai se transformar num adolescente, você, pai e mãe, digo já de antemão,
você não vai conseguir controlar a vida sexual do seu filho, por mais que você queira, né? Você não vai conseguir fazer isso. E é uma garantia de que quando ele começar essa atividade, ele já esteja protegido. O que você pode fazer é conscientizá-lo. É diferente do que evitar o início da prática, né, Lucas? Não tem como. E a Ah, sim. porcentagem de transmissão desse vírus é alta, as taxas são. Às vezes a gente acha que não tem tanta importância, e é muito importante, né? Ah, sim, com certeza. E essa é só uma das ISTs. Então, conscientizar dos riscos até de outras infecções também é muito importante. E a gente falando, então, do HPV, papiloma vírus humano, é interessante a gente lembrar qual é essa IST, né? Ela é associada à verruga genital, ou que a gente pode chamar de condiloma, e alguns tipos de câncer. E aí é interessante a gente lembrar que cerca de 10% dos cânceres que acontecem em mulheres são associados à infecção por esse vírus. O CDC, né, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles acabam fazendo uma série de estudos bastante importantes que servem de referência para o mundo inteiro, e acaba mencionando que cerca de 5% dos cânceres em homens também são associados a esse vírus. Ainda assim, o CDC tem outros índices interessantes, preocupantes acerca dessa doença, que 99% dos cânceres de colo de útero são associados a esse vírus, 90% dos cânceres de ânus, 70% dos cânceres de boca e 40% dos cânceres de pênis. Então, a gente tem um risco associado a essa infecção muito grande, e por isso que é tão importante que haja, né, a prevenção. Existem dentro desse termo, né, papiloma, vírus humano, uma série de vírus diferentes. Então a gente tem uma série de cepas, uma série de variantes diferentes. Igual que a gente vê do Covid hoje, com vários Covid diferentes, a gente tem algumas numerações. Alguns são considerados mais graves e outros menos graves, e a vacina não consegue ter um potencial para trazer imunidade para todos que existem, porque é uma quantidade bem grande de vírus, né? Mas traz imunidade para as 4 variantes mais preocupantes: a 6, a 11, a 16 e a 18. E assim, a gente vai falar um pouquinho do esquema de vacinação. Começa hoje por volta dos 9 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Para mulheres, né, a vacinação vai até os 45 anos, para os homens até os 26 anos na rede pública. E aí o esquema é 2 ou 3 doses. 2 doses para quem toma até os 14 anos ou 15 anos incompleto. Então, com 14 anos correndo ainda pode ser vacinado, aí são 2 doses. Depois dos 15 anos, aí se indica que seja utilizado 3 doses. Aí a gente tomaria, depois dos 15 anos, uma segunda dose, 1 ou 2 meses depois, né, da primeira, e aí 6 meses depois, a terceira dose. Então, dentro de um esquema, dentro de um ano, daria para tomar as 3 doses para quem começou a ser vacinado depois dos 15 anos. E aí, independente da idade, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão, seja por alguma infecção ou por algum caso específico, pode ser vacinado. E aí vale lembrar que quando a gente falou também dos tipos diferentes de vacina, a gente falou como funciona a vacina do HPV, ela não traz o vírus inteiro, ela traz uma partícula do vírus, né? Então ela traz uma proteína, que a gente chama de proteína L1, e ela tem uma característica importante para estimular a imunidade. Aí a gente fala melhor no outro vídeo que a gente fala sobre vacinas. Então a gente vai deixar no card para quem tiver interesse. Além disso, o HPV não é, então, a única doença sexualmente transmissível, né? A gente tem um monte de infecções sexualmente transmissíveis e o HIV é uma doença que ainda hoje é bastante importante. Não é, Cláudia? Muito importante, assim, mais importante do que as pessoas imaginam, ou pelo menos as pessoas mais jovens, né? O HIV também é uma infecção sexualmente transmissível e também é causada por um vírus. O HIV, ele foi realmente, acho que, importante, iniciou a pandemia de AIDS, né, que é a doença que o HIV causa,
na década de 70, com a liberdade sexual, com a vinda do uso de anticontraceptivos orais, né? As pessoas tinham muito medo só de engravidar, né? Então, com a vinda dos anticoncepcionais orais, a rotina sexual das pessoas mudaram completamente, mas até então não havia tanto relato de infecções sexualmente transmissíveis, né? Com a prevenção da gestação por outro meio, então deu-se o avanço das infecções sexualmente transmissíveis, porque daí inicia uma liberdade sexual muito maior, tanto por parte das mulheres como por parte dos homens, né? Isso na década de 70, então, começa o relato dos primeiros casos de AIDS pelo mundo e, assim, na década de 90, a pandemia realmente se instalou em todos os países do nosso planeta, tá? Hoje em dia, as meninas, os rapazes, que têm aí 20 e poucos anos, acreditam que AIDS foi uma doença do passado, né? Que eles já ouviram falar de alguém que teve AIDS ou que morreu de AIDS. Quem são essas pessoas? Essas pessoas famosas, né? O Renato Russo, o Cazuza, o Fred Mercury. Então, eles ouvem falar, assistem documentários e ouvem aí as suas músicas, né? Mas ninguém imagina o que essas pessoas passaram, né? O que as pessoas passaram para vir a óbito, né? Porque é uma doença muito séria e muito grave. Para vocês terem uma ideia, o Cazuza foi uma das primeiras pessoas a fazer o uso do AZT, e nem foi aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim, naquela época, as drogas tinham um efeito colateral muito grande, né? Todas as drogas haviam muitos efeitos colaterais, e ninguém sabia exatamente como que o indivíduo se comportaria utilizando essas drogas por tanto tempo, tá? Hoje, a terapia, né? Então, o indivíduo que é diagnosticado com HIV, portador do HIV, ele rapidamente tem que iniciar a rotina com os antirretrovirais, que compõem o coquetel de medicação que auxilia, não é na prevenção e nem na cura. Não existe cura para AIDS ou para o portador do HIV. Ele se trata, ele evita a evolução da doença, mas, na verdade, até hoje a gente não sabe exatamente até quando isso é possível, tá? Vamos falar um pouquinho das características desse vírus, Lucas, que é bastante peculiar e bastante interessante. Sim, esse é um vírus que ele é um retovírus, né? Por isso que a gente usa retroviral. Então ele tem um comportamento de entrar nas células, ele vai entrar nas células de defesa da gente, um tipo de célula de defesa específico, o linfócito CD4. E ali ele estabelece um estágio que a gente chama de latência. Latência é um estado de vigilância do vírus, né? Até há um tempo atrás a gente falava quase com um estágio de dormência, mas não é dormência, o vírus fica esperando o momento propício para ele poder ter atividade de novo. Então ele fica ali esperando, quando o indivíduo tiver uma brecha específica, ele volta a se reproduzir, mas ele fica dentro da célula, ele fica ali esperando na pessoa. E por isso que é tão difícil um tratamento, porque ele está dentro da célula do indivíduo. Precisaria destruir as células do indivíduo para conseguir destruir ele também. Ele não está só circulando como o vírus influenza, da gripe, fica em circulação no sangue, ele acaba infectando células, sim, mas ele não fica guardado. E por isso que a gente precisa dessa medicação, o antirretroviral, né, que vai ter um papel nesses linfócitos CD4. Exatamente. E mesmo sem sintoma, o indivíduo é portador. E sendo portador, ele pode transmitir a doença quando as práticas sexuais são desprotegidas. Então, ainda tem muito HIV, tem muito indivíduo portador do HIV circulando. Não é uma brincadeira, né? Então, como antigamente as pessoas utilizavam anticoncepcional e não conheciam infecções sexualmente transmissíveis, ok,
Hoje em dia, então, depois com a vinda do método realmente protetivo contra as infecções sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha, o uso do preservativo, foi amplamente divulgado, incentivado, e o número de infectados pelo HIV começou a diminuir. Foi maravilhoso, lindo. Porém, hoje em dia, principalmente as meninas, os rapazes entre 15 e 35 anos, que não viram essas pessoas falecerem, não tiveram contato com doentes, quer dizer, a gente acha que não teve contato com doente, começaram a abandonar o uso do preservativo. Por quê? Não sei. Não existe uma explicação, né? Hoje em dia, as pessoas acreditam que infecção sexualmente transmissível não existe mais, né? E acho que é a mesma sensação que a gente tem do corona, né? E a mesma sensação de que as infecções sexualmente transmissíveis não existe, gente, ela está aí, né? O HIV, a AIDS ainda, os números são assustadores, né, Lucas? Os números são absurdos. Sim, nossa, a gente tem um site do governo até com bastante informação acerca disso, para quem tiver interesse, quiser se aprofundar um pouquinho mais. O governo do Brasil tem campanhas importantes, por isso que no posto de saúde a gente consegue preservativos de forma gratuita, e dessa forma tem um controle maior. Até a medicação é oferecida de forma gratuita para a população, né? Mas quando a gente fala de números, no Brasil hoje a gente tem quase 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. São dados que circulam por volta de 920 mil pessoas. É bastante gente, se a gente for pensar que ainda tem HIV. Não todos têm AIDS, né? Porque a AIDS é a doença, né? Mas tem um vírus, e tendo vírus, a chance de transmissão é bastante grande. Dessas, 89% por aí já foram diagnosticadas e 77% fazem tratamento. Aí o tratamento a gente tem, então, pela rede pública disponível, sem gasto para o indivíduo. E 94% das pessoas em tratamento não transmitem o HIV, e por isso que o tratamento é tão importante, porque ele vai reduzir a carga do vírus e diminui a chance do indivíduo infectar e transmitir o HIV. Também é importante lembrar que, além do tratamento para diminuir as chances de desenvolver a doença, né, a AIDS, a gente também tem na rede pública algumas outras medidas de prevenção para pessoas que têm um risco maior de exposição. De repente a pessoa consegue identificar quais são os padrões, a gente já vai falar aqui um pouquinho disso. A gente tem 2 terapias também disponíveis, né, na rede pública que são bastante importantes, que é a PEP e a PrEP. Os números, assim, ainda assustam muito, porque a maneira mais simples de você evitar, né, a infecção é utilizando preservativo. Mas o preservativo, eu tenho a sensação que ele virou um tabu, né? Quando você tem... hoje em dia, as pessoas não se preocupam mais. Não dá para entender o porquê. Será que é porque não viram mais as pessoas infectadas, doentes, avançando com a AIDS, morrendo disso? Não é uma situação fácil, porque quando o vírus assume o seu ciclo lítico, né, que nós chamamos, o indivíduo perde a sua capacidade imunológica. Então, ele vem a falecer de doenças muito simples, muito corriqueiras, né? E não tem como evitar a evolução desse quadro, porque ele tem mais sistema imunológico para responder contra quase nada, né? E um dado muito importante que nós vimos, esses dados estão disponíveis, são públicos, a gente vai deixar o link para vocês, que a maior concentração de casos de HIV e AIDS aqui no Brasil está entre jovens de 25 a 39 anos de ambos os sexos. 492, quase 493 mil pessoas, tá? Olha a faixa etária, né? E é a faixa etária que menos está se preocupando com a transmissão desse vírus, né? São as pessoas que menos se preservam. Então, a tendência desse número
infelizmente, é aumentar. Ou seja, você tem o posto de saúde te dá preservativo, você não precisa comprar tanto preservativo masculino quanto feminino, então não tem desculpa. O que precisa é educação sexual, e essa educação sexual vem de base. Se não vem de casa, vocês têm que se informar, porque não faz sentido ainda esse tipo de campanha para uma metodologia de prevenção tão fácil, né, Lucas? Vamos Exatamente. falar como que pega. Vamos lá. Sexo vaginal sem preservativo, sexo anal sem preservativo, sexo oral sem preservativo, compartilhar seringas, então, indivíduos que fazem uso de drogas ilícitas injetáveis, o compartilhamento de seringas também faz a transmissão do vírus. Transfusão, transfusão sanguínea com sangue contaminado, mas esse risco já é muito baixo, justamente porque os bancos de sangue fazem uma triagem muito importante. A mãe infectada pode transmitir o vírus ao seu filho durante a gestação, no momento do parto e também na amamentação, e a utilização de instrumentos pérfuro-cortantes não esterilizados. Desse jeito, você pode se contaminar, tá? Então, se você faz isso sem proteção, você já sabe, antigamente se falava que uma parcela da população, alguns grupos específicos, faziam parte de grupos de risco a serem infectados. Hoje não existe mais isso. Né? Vamos deixar bem claro que hoje Sim, não existe mais. até um estigma, né? Até um preconceito associado à doença, até uma questão, eventualmente, é até trazido como uma questão religiosa, uma punição divina, mas não, hoje a gente vê que não tem um grupo de risco. Quando a gente fala ali da faixa etária, dos 25 aos 39 anos, a gente está falando de ambos os sexos, independente do comportamento. Exatamente. E como não pega? Sexo com preservativo, masturbação a dois, desde que não haja penetração ou sexo oral sem preservativo, né? Beijo no rosto, beijo na boca, suor, lágrima, picada de inseto. Então, não adianta achar desculpa tentando achar que foi um vetor que te transmitiu. Foi outra, inseto não passa, tá? Aperto de mão ou abraço, né? Só se for um abraço muito íntimo e sem proteção. Sabonete, toalha, lençol, não transmite. Talher, copo, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue, a triagem dos bancos de sangue é seríssima, e pelo ar. Então, gente, não tem desculpa? Né? Não tem desculpa, Lucas? Tem alguma desculpa para não se prevenir? Então, não, e é público, é gratuito, é só buscar uma forma de prevenção, é tranquilo. Importante lembrar que quando a gente fala das formas de não se transmitir com HIV, é com o HIV, né? A gente não está falando de todas as formas, todas as doenças. Existem outras doenças que podem ser transmitidas daquelas formas, mas aqui a gente está buscando a prevenção do HIV. Exatamente. Então, gente, quem vê cara não vê HIV. Não é porque o rapaz é lindo, não é porque a menina é super atraente. Nós não sabemos hoje, como o vírus tem um período de latência muito grande, gente, nós não sabemos quem está ou quem não está infectado. Então, se você quiser arriscar, vai se informar, se informa, busque, né? Converse com os pais, pergunte se conheceu já alguém. Vai atrás, gente. Informação nunca é demais. O que não pode é você se expor dessa maneira, né? Então, nos próximos vídeos, a gente vem com mais infecções sexualmente transmissíveis e conscientizar vocês que preservativo, gente, é tudo nessa vida. A gente põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Então, um beijão para vocês. Fiquem em casa se vocês puderem. Se caso precisar trabalhar, faça isso com todos os cuidados. A pandemia não parou, está cada vez pior, infelizmente. Beijo para vocês. Até mais, pessoal.